Graça e paz, meus amados, como vocês estão? Passando por aqui para cumprir mais um compromisso que eu fiz a vocês. No nosso resumo da Escola Bíblica Dominical, eu prometi a vocês que sempre que houver a necessidade de trazer um vídeo à parte, tratando de algum tema, de alguma palavra, eu viria e fazia. Então estou aqui para fazer sobre apologética, tendo em vista que eu falei que essa revista desse terceiro trimestre é uma revista apologética. Mas afinal, o que é apologética? Eu tenho certeza que você, como cristão, já ouviu falar sobre esse tema. O seu pastor, um evangelista, um preletor na sua igreja, um professor de escola dominical, mas afinal de contas, será que ele explicou para você o que é apologética ou ele falou de forma solta? Então, em poucos minutos aqui, eu gostaria de trazer um resumo para você do que é apologética, qual é a sua utilidade e se nós cristãos devemos também fazer uso da apologética. Então, sem mais delongas, vem comigo conferir o que é apologética. Roda a vinheta. Como introdução, eu quero trazer para você o significado desta palavra apologética. A palavra apologética vem do latim tardio, que significa apologéticos, que tem sua origem em uma palavra grega, que significa apologia. Tenho certeza que essa palavra você já ouviu. E apologia significa o quê? Defesa verbal. Fazer uma defesa discursiva sobre algo que você pensa, ou algo sobre você, ou sobre alguém. Então, eu quero que em mente você tenha isso, que apologética vem da origem apologia, que é grega, e que tem esse significado, defesa verbal. Quando falamos da apologética cristã, eu quero falar para vocês aqui qual é o entendimento de alguns autores acerca do que é apologética. Um dos grandes apologetas do século XX e entrou no século XXI também foi o Dr. Norman Geisler, ou Norman Geisler, como você quiser. E ele vai definir a apologética da seguinte forma. Veja aí. Apologética é simplesmente defender a fé e, portanto, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É abrir porta, livrar-se dos obstáculos, desobstruir o caminho de modo que as pessoas possam achegar-se a Cristo. Esta é a definição de apologética do professor e pastor Norman Geisler. Vamos ver outro autor. O Dr. William Lane Craig vai definir da seguinte forma: apologética cristã é um ramo da teologia cristã que busca dar aval racional para as alegações do cristianismo. O Dr. Reis Sproul vai definir apologética da seguinte forma. Veja bem, apologética é a defesa fundamentada da religião cristã. Como defesa fundamentada da fé, a apologética está para a teologia, como a filosofia está para as ciências humanas. Tendo esses três autores aqui citados como base para a nossa explicação do que é apologética, eu quero dizer para você que a apologética não é algo novo, não é algo que começou ontem ou há 20, 30 anos. Desde o princípio esse do cristianismo, que nós vemos e conhecemos vários autores que no começo era conhecido como apologista, principalmente no período da patrística, período esse do começo do cristianismo que nós podemos apresentar para você aqui, alguém que fez parte da patrística, que é o Agostinho de Hipona, que nesse período ele debateu e contra-argumentou bastante contra o Pelágio, ou o pelagianismo, também sobre outras seitas que se levantaram no período. Posso apresentar para você Tertuliano e outros autores que iremos ver no decorrer desse vídeo. Então, mas a apologética em si é o estudo ou o ramo da teologia, um dos ramos da teologia, que tenta trazer para você e para a sociedade de forma racional que o cristianismo não é apenas ou pura emoção. Porque muitos se valem do argumento de que a fé é só emoção. O cristianismo, servir a Deus, é apenas emoção, que não há razão nisso. Não.
A apologética vem mostrar, através de estudos bem estruturados, organizados, que há sim uma razão para se fundamentar, e é por isso que nós fazemos uso da apologética, ou os grandes pastores, os grandes teólogos fazem uso da apologética. É tão importante que nós temos ele dentro da teologia como um ramo de estudo. E você há de concordar comigo que você também é um apologista ou um apologeta. Ou seja, se partimos do pressuposto que a palavra de onde surgiu a apologética é apologia, que é defesa verbal, você fez muito isso ou não. Imagine quando você fez alguma besteira, que sua mãe e seu pai pegou você para lhe dar umas lapadas. Então você contra-argumentou contra eles, apresentando algo sobre a sua defesa. Talvez não tenha dado certo e você apanhou, mas que você argumentou. Então, durante a nossa vida, nós estamos aí para argumentar, para responder. Então, sem querer e às vezes querendo, nós fazemos uso da apologética. Às vezes não de forma racional e de forma organizada, como veremos a seguir, mas fazemos sim uso da apologética. Um autor bíblico aqui, bem destacado, que foi um grande apologista, ou apologeta, você que sabe a palavra que você quer usar, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande defensor do evangelho. E você pode perceber nas suas cartas a forma estruturada, organizada, como ele organiza os seus argumentos, seja para os romanos, seja para os gregos, seja para as cidades circunvizinhas. Todas as cartas do apóstolo Paulo é uma carta bem organizada, bem estruturada e com argumentos sólidos. Por vezes, o apóstolo Paulo vai fazer uso do Antigo Testamento para fundamentar aquilo que ele está falando. Ou seja, ele vai dizer, o que eu estou dizendo para vocês não é algo novo. Tem no Antigo Testamento, olha aqui a base de onde eu tirei. Vamos para o nosso segundo ponto desse vídeo, a utilidade da apologética. Pois bem, para falar sobre a utilidade da apologética, eu vou voltar para o autor que eu citei para vocês anteriormente, o William Lane Craig. Ele tem várias obras, é um autor renomado, conhecido dentro da área da apologética. E ele vai citar 3 motivos úteis da apologética. E o primeiro que eu quero citar para você é o seguinte, é moldar a cultura. Vivemos em uma geração pós-moderna, como se fala. Uma geração que precisa, que pede diariamente argumento. E é claro, se vivemos numa geração que está crescendo academicamente, que tem se envolvido em várias áreas da ciência, ciências essas que por vezes, na maioria das vezes, tem apresentado argumentos que quer distanciar esse jovem e essa jovem de Cristo. É preciso que as nossas mensagens sejam mensagens estruturadas. E eu não estou falando aqui em você perder a essência do Evangelho, do amor, da graça de Deus. Lembre-se, Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então, devemos crescer também na graça e no conhecimento. E nesse conhecimento que os nossos sermões sejam sermões bem estruturados, bem organizados, que nós possamos, através da apresentação da Bíblia Sagrada e do Evangelho, apresentar de forma clara para o nosso ouvinte, tirando as suas dúvidas. Então, o primeiro ponto da apologética é moldar essa cultura. Moldar essa cultura de que forma, Tonel? Apresentando a palavra de Deus como argumento sólido. E o segundo ponto que o William vai tratar é justamente o que? Fortalecer os crentes. Ora, se eu sei que a Bíblia me dá respaldos, se eu tenho argumentos para apresentar para a sociedade que a minha fé, que a minha crença, que o que eu acredito não é apenas emoção, mas existe razão, então essa igreja ela é uma igreja fortalecida, porque a apologética também fortalece esse irmão. Em que medida fortalece? Não há como você se tornar um apologista, um apologeta, sem ler as Sagradas Escrituras e também livros de apoio. Então, por isso que na medida em que esse cristão, esse servo de Deus e essa serva de Deus vai lendo, vai conhecendo mais a palavra de Deus, é o que Oséias fala no capítulo 6 e o verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nessa medida ele vai sendo fortalecido e Deus vai dando a ele a inteligência dele argumentar e dele se defender contra os ataques da
sociedade, dessa sociedade pagã, dessa sociedade que está diariamente tentando nos tirar da presença do Senhor. O terceiro ponto importante e útil dessa apologética é evangelizar os descrentes. E aqui eu vou tocar num ponto muito importante, que é missões. Não tem como desvincular apologética de missiologia, pois elas estão entrelaçadas. Ora, se você não sabe defender a sua fé, se você não sabe dizer por que você serve ao Senhor, se você não sabe dizer por que você tem certeza da salvação, se você não tem certeza que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se você não tem certeza de que Deus criou todas as coisas, como você sairá para evangelizar? Então entenda, mesmo você que nunca ouviu falar em apologética, mas é aquele irmão que sai a campo, aos domingos, aos sábados, para evangelizar, você está fazendo uso da apologética. Você está apresentando a Bíblia Sagrada, apresentando um Cristo crucificado que morreu e ressuscitou, e também está fazendo uso dessa ferramenta mesmo que você não a conheça, mesmo que você não foi para uma sala de um seminário para estudar. Nosso terceiro e último ponto é por que devemos estudar sobre apologética. Por que devemos conhecer um pouco mais? Por causa disto que está apresentado na nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo, corre lá e assiste, tá bom? Porque é por causa do vídeo do resumo que eu estou fazendo esse vídeo. Mas por que, Otoniel, nós devemos? Porque diariamente o inimigo tem atacado o quê? Sobre a graça, tem atacado sobre a sexualidade, tem tentado destruir a família, tem tentado relativizar a Bíblia. É por isso que você deve estudar, aprender, se dedicar a esse tema. Mas, Otoniel, é a primeira vez que eu estou escutando. Não sei nem por onde começar. Meu querido, comece lendo as Sagradas Escrituras. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para lhe dar apoio, para lhe apresentar livro, para lhe enviar livro em PDF para você estudar acerca do tema. No começo eu sei que vai ser difícil, por se tratar de uma área da teologia que trata da matemática, da física, da biologia, mas com o passar do tempo isso vai se familiarizando e você irá aprender. O meu desejo é que você se torne um grande apologeta, um grande apologista, que você seja um defensor daquilo que você acredita, daquilo que você tem como verdade. Dessa forma, ninguém poderá te enganar, nenhuma ideologia nem filosofia tirará você dos caminhos do Senhor, porque você estará bem embasado e com respostas à luz da Bíblia Sagrada para apresentar para esses argumentos. Antes que eu esqueça, eu quero te apresentar as escolas ou métodos utilizados na apologética. O primeiro método é o método clássico. O segundo é o método do caso cumulativo. O terceiro é o método pressuposicional. O quarto é o método da epistemologia reformada, ok? Sobre esses temas aí, a parte que eu falei para você, essas escolas, depois eu trarei um vídeo mais à parte, ok? Partindo agora para a nossa reta final desse vídeo, quero te agradecer a priori por você ter ficado conosco até esse momento. Eu quero te apresentar alguns livros, te dar algumas sugestões de alguns livros que você pode comprar, ler, que são bem úteis nessas áreas, tá bom? O primeiro livro que eu quero te apresentar é o livro do reverendo Augusto Nicodemos. E ele tem por tema o ateísmo e outras ameaças à igreja cristã. É esse livro aqui, ó. Livro top, tá bom? Se você puder comprar depois, compre. É um livro muito bom, principalmente para você jovem que está na universidade. O segundo livro é um livro que se tornou filme, muito conhecido. Eu estou com o 2, mas também tem um. Deus Não Está Morto, aqui ó, do Heisenbrook. É um livro que responde várias perguntas acerca da criação, acerca de Jesus, vários temas que você precisa saber e que lhe apresentará também respostas muito boas. Terceiro livro para te apresentar é o livro de outro autor top, um grande apologeta da atualidade. É o Joseph McDowell e é um livro em parceria com seu filho Sean McDowell. E o livro é Evidências da Ressurreição. Esse livro aqui, ó, muito top, vai tratar sobre a ressurreição de Cristo. Tudo que você quer saber sobre a ressurreição de Cristo, você terá argumento aqui suficiente para você responder. Nosso quarto livro que eu quero te apresentar é um livro mais denso, mais grosso. É esse livro aqui, ó, Resposta às Seitas.
E esse livro é do Norman Geisler, junto com o Han Rhodes. Esse livro vai tratar sobre temas desde Gênesis a Apocalipse, passando ali por algumas seitas do primeiro século. Então, esse livro aqui é excelente para você ter um fundo histórico e também cultural muito bom. Eu te apresento esse livro aqui, é top. Resposta às seitas. E por último, que eu quero te apresentar para não ficar muito extenso o nosso vídeo, é um clássico da apologética. Quem nunca ouviu falar no C.S. Lewis ou C.S. Lewis? O livro é Cristianismo Puro e Simples. Aqui é um compilado de várias entrevistas que ele deu a uma rádio em Londres. Top, fascinante esse livro. Só quem já leu sabe o quão relevante e o quanto é extraordinário o C.S. Lewis em suas respostas. Vale muito a pena e eu super indico você comprar esse livro. Eu quero encerrar aqui com um versículo da Palavra de Deus que corrobora com tudo isso que nós estudamos até o presente momento. O nosso versículo está lá em 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 15. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Esteja sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Dessa forma, e de acordo com o que Pedro falou, é por isso que nós devemos estar preparados para responder acerca da nossa fé. E a apologética vai tratar sobre isso. Lembre-se de uma coisa, a apologética não está aqui para vencer. Ou seja, eu venci mais um debate. Não, esse não é o ponto principal da apologética. O ponto principal da apologética é convencer aquele que está contrário ao meu pensamento de que aquilo que eu estou apresentando, aquela verdade é a verdade absoluta de Cristo que pode mudar a vida dele. Essa é a principal missão da apologética, convencer ao outro de que Cristo é o nosso Salvador. Forte abraço e que Deus te abençoe.